vamos, na realidade, estar comentando uma história bíblica, uma história real, verdadeira, e uma história que conta a vitória sobre um gigante. E ela se encontra em 1 Samuel 17, do versículo 41 a 53. É uma das histórias bíblicas mais conhecidas. De todas as histórias que nós temos, essa é uma das mais conhecidas. A história bíblica de Davi e Golias. E o texto está assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para que vires a mim com pau? E pelos seus deuses, Deus amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe aferiu. Atirou e o feriu. O filisteu na sua testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Samarai até Gate,
e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os acampamentos. Amém. É interessante que já fizeram até filmes sobre esta narrativa que nós acabamos de ler. Mas tem alguns detalhes ali muito importantes. Tem detalhes que nós vamos descobrir como nós podemos vencer os nossos inimigos, os nossos gigantes. Essa história nos mostra 3 grandes pontos principais. 3 pontos. Tem mais, mas nós escolhemos 3 somente. Primeiro, a aparição de um soldado alto, forte, desafiador, pois julgava ser impossível ser derrotado. E por 40 dias desafiou que algum soldado do exército de Israel viesse para a luta, viesse para a guerra, para o combate com ele. E ele ainda disse: para quê nós vamos expor os nossos exércitos? Vamos combater um contra o outro. Quem vencer toma conta de tudo. E por 40 dias ele vinha desafiando o povo. Esse gigante Golias ele se julgava invencível, sabia da sua força e da sua capacidade como guerreiro. Foi por isso que ele desprezou Davi, porque Davi não tinha a aparência de um guerreiro, não tinha as marcas de um guerreiro, não tinha as marcas de guerra. Então ele desafia, ele despreza Davi, dizendo: quem é você? Numa versão diz: ó gentil moço, sem marcas nenhuma, um garoto imberbe. Ele falou: você está brincando, eu sou um guerreiro adestrado. E Saul vai falar a mesma coisa para Davi. Quando Davi se apresenta na frente de Saul, Saul fala: Davi, este homem é guerreiro desde a sua mocidade. Ele é adestrado à luta, ele é adestrado ao combate, ele foi instruído para a guerra, ele já participou de várias batalhas. Você pode ver que ele tem o corpo marcado pelas guerras que ele enfrentou. Você não pode enfrentar. E Saul propõe que Davi coloque as armaduras de guerra de Saul. E Davi coloca. Isso está no texto. O texto, continuando anterior a isso, o texto vai mostrar que Davi coloca as armaduras de Saul e Davi não consegue nem andar com as armaduras de Saul. Aí ele olha para o rei e fala: rei, não dá, não tem jeito, com as suas armaduras eu não consigo nem andar, eu serei uma presa facílima. Então o que ele faz? Ele fala: ei, deixa eu ir como o Senhor me adestrou. E ele tira aquelas armaduras, volta a colocar a sua vestimenta, e nós vimos no texto que ele pega o alforje dele e ele vai até o rio, escolhe 5 pedras e coloca. Pronto. Aí ele fala: olha só, você vem a mim com escudo, com
espada, com lança, capacete, toda essa indumentária, todo parlamentado para a guerra, mas eu vou contra você na força do Senhor dos Exércitos. Eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor dos Exércitos. E ele mostra isso para Golias. E uma coisa interessante que nós vemos, que quando chega na hora do combate, ele não espera Golias, ele se adianta, ele vai para cima de Golias. Isso nos ensina algumas coisas. Para de criar problema. Vai resolver o que você tem que resolver. Faça o que você tem que fazer. Quando ele se adianta, ele está tomando uma posição. Olha, eu estou tomando uma posição. Segundo ponto que nós podemos ver aqui, são três, né? 3 pontos, esse é o segundo. Um exército treinado e preparado, era o exército de Israel, treinado para isso. Os irmãos de Davi estavam lá, eles eram jovens treinados para a guerra, mas amedrontados e acovardados diante daquele gigante. O que adianta? Ser preparado, ser adestrado, mas temeroso, amedrontado, acovardado diante do gigante. E o gigante estava desafiando os homens por 40 dias, todo dia. Todo dia ele desafiava. 40 dias e ninguém do exército se apresentou. Ninguém se colocou para enfrentar aquele gigante. Tá? Isto por conta da afronta, do desafio que o gigante Golias fazia contra os soldados do exército de Israel. E quanto mais passavam os dias, mais aumentava a agressividade do gigante contra o exército. Porque eles viam no exército um exército de medroso, de covardes, um exército que não inspirava confiança. E ele ia crescendo cada vez mais. Esse exército era composto de homens do povo de Deus, mas eles eram tímidos, eles eram temerosos, eles não confiavam no Deus dos exércitos, eles não confiavam no Deus que já tinha lhe dado várias libertações, várias vitórias. Eles esqueceram do que o Senhor havia feito a eles. Eles se esqueceram de como Deus trabalha. O texto mesmo vai dizer: Deus guerreia pelo seu exército. Mas eles esqueceram. Eles estavam olhando o gigante. Eles estavam preocupados com o tamanho do gigante. Eles estavam preocupados com o tamanho da lança do gigante, da espada do gigante, do escudo do gigante, mas eles estavam esquecendo que serviam a um Deus soberano, soberano, soberano. O gigante ao chão. Terceiro, um jovem franzino, bonito, pastor de ovelhas e sem nenhum preparo para a luta.
para o confronto, não era marcado pela luta, não tinha marca nenhuma de luta. Hoje você pode ficar olhando e pensando, mas todos esses atletas de MMA, eles têm a orelha, não sei se vocês já perceberam, toda deformada, de tanto bater no tatame, de tanta coisa. Muitos quebram o nariz. Então eles têm marcas de que são adestrados para a luta. Davi não tinha nada disso. E como ele não inspirava no gigante Golias nenhum respeito. Quem é? E ele ainda fala: quem é você? Você está pensando que eu sou um cão? Você vem guerrear comigo com pedra? Eu tenho um homem só para carregar meu armamento. E você vem guerrear comigo com pedra? Você está pensando que eu sou cachorro? Eu vou te matar e vou dar a sua carne para os pássaros e para as bestas das feras. Davi responde para ele: eu é que vou fazer isso, mas em nome do Senhor, não no meu nome. Ei, Golias, não é na minha força, não é no meu adestramento, não, Golias, não, é na força do Deus que você está desonrando, que você está afrontando, que você há 40 dias vem menosprezando esse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, eu é que vou, no nome dele, e hoje mesmo, eu vou dar a sua carne para as bestas feras. E olha que interessante, Davi era um jovem que exercia a sua fé. E Davi praticava a sua autoridade espiritual. Davi praticava. Mas esse jovem, Davi, ele não viu um gigante, alguém que não se possa derrubar, que não se possa destruir, que não se possa vencer. E que vendo a ousadia e a afronta do gigante, vendo o medo do soldado, ele se levantou para colocar ao chão aquele gigante em nome do Deus de Israel. Não no nome dele, no nome do Deus de Israel. Ele está dizendo: Senhor, se tu me deres essa vitória, a glória toda é tua, e não minha. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada disso. A glória é tua. E é interessante que, quando nós olhamos para isso, nós vemos que segue com Davi o princípio da obediência à autoridade do rei Saul. Olha que princípio incrível. Olha que princípio que nós temos que, se fosse possível, eu não vou ter tempo para isso, mas só vou deixar esse insight para nós pensarmos. Porque ele obedeceu e respeitou a autoridade de Saul, ele abriu no mundo espiritual uma oportunidade de Deus fazer dele um vencedor. Porque ele não desrespeitou a autoridade, ele experimentou a roupa.
E quando ele fala, ô rei, não dá, aí ele vai falar por que não dá. Primeiro, eu não consigo andar. Segundo, eu matei o urso que quis levar o gado do meu pai. Terceiro, eu matei um leão que quis matar o gado do meu pai. Então ele dá 3 explicações para Saul, sem desonrar, muito pelo contrário, obedecendo ou honrando ao rei Saul. Vocês percebem como o mundo espiritual trabalha com princípios. O mundo espiritual é tremendo. E ele vai trabalhar com isso. Davi argumenta sobre as suas batalhas anteriores, batalhas reais, batalhas contra inimigos ferozes. E ele mostra também as suas vitórias em defesa das ovelhas do seu pai. Não é brincadeira. Eu já enfrentei urso. Opa! O rei Saul, é mesmo? Eu já enfrentei leão e matei os 2. Então ele não era um jovem sem nenhuma experiência, não, ele tinha uma certa experiência dentro do combate, dentro da luta. Isto porque Davi sabia da sua autoridade espiritual. E ele sabia que poderia enfrentar o gigante em nome do Deus dos Exércitos. Ele falou, ele já me deu vitória, esse Deus dos Exércitos. Me deu vitória contra o urso. Me deu vitória contra o leão. E Deus não vai me dar vitória contra o gigante Golias? Rapaz, eu tenho autoridade espiritual para entender que Deus vai me dar vitória. Entende aonde Davi estava indo? Davi tinha uma visão impressionante do mundo espiritual. Como devemos combater? Primeiro, o gigante. Como nós devemos combater o gigante? Podemos crer hoje que ainda existem gigantes na nossa vida? Hoje, ainda, todos nós, não tem ninguém lá que não tenha, todos nós temos os nossos gigantes. Temos, pastor? Sim. Que gigantes? Gigantes do vício, gigantes da prostituição, gigante da mentira, gigante da religiosidade, gigante da vida mundana de pecado, gigante do descontrole, gigante da pornografia, gigante da violência, gigante da irritação, gigante da falsidade. E aí nós vamos encontrar mais e mais gigantes dentro da nossa vida, que nós temos que vencer. Nós temos que derrubá-lo. E não adianta. Davi tinha que ir para frente do gigante. Deus não poderia mandar uma pedra? Pum. Mas não, Davi teve que sair. Nós temos que enfrentar os nossos gigantes. Nós temos que enfrentar as nossas necessidades. São gigantes que na maioria das vezes estão dentro de nós. E são gigantes porque são difíceis de serem vencidos, de serem superados. E não adianta, todos nós temos. Por quê? Porque nós somos de carne e osso. Porque nós ainda não temos um corpo glorificado. Nós não temos uma mente transformada. Se nós deixarmos a
as coisas acontecerem, todos esses gigantes vão voltar novamente à atividade. Gigante do vício, gigante da prostituição, gigante da mentira, gigante da religiosidade, gigante da vida mundana de pecado, gigante do descontrole, qualquer coisa perde o controle, gigante da pornografia, gigante da violência, gigante da irritação, gigante da falsidade. Nós temos que nos policiar, porque volta e meia, esses gigantes querem levantar. E olha que interessante, Davi falou para o Golias: eu vou distribuir a sua carne para os pássaros. Como que ele ia fazer isso? Se ele não tinha espada, ele estava só com pedra. Vocês percebem que o gigante, o texto diz que ele atingiu a fronte e o gigante caiu morto. Missão cumprida? Não. O que ele tinha falado? Eu vou arrancar a tua cabeça. Então, não acredite em meia vitória. Não se contente com meia vitória. Finalize aquilo que Deus te chamou para finalizar. Ele vai em cima do gigante, arranca a espada do gigante que estava na bainha, e com a espada do gigante ele corta a cabeça do gigante. Missão cumprida. Acabou. Mas não parou na metade. Não deixou incompleto. Então nós temos que vencer todos os dias os gigantes que estão dentro de nós. Gigantes que vêm, se nós ficarmos desapercebidos, eles vêm nos afrontar. Querem novamente levantar para dominar a situação sobre nós. Eles são difíceis de serem superados. Só serão superados pela graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. O gigante ao chão. Segundo, o que é que nós temos que vencer? O exército. São crentes, são evangélicos, são salvos, são libertos, mas não sabem exercer a autoridade espiritual. O Senhor, nesta noite, está dizendo para nós: olha, nós temos autoridade espiritual, nós podemos vencer os nossos gigantes, nós temos a autoridade dada pelo Pai. Toda a autoridade eu te dou. Jesus falou antes de ir embora: ei, toda a autoridade eu te dou. Então nós temos essa autoridade. São filhos e filhas de Deus, mas os gigantes ainda continuam grandes dentro de nós, grandes, imbatíveis. Por quê? Porque eu e você, nós precisamos utilizar a nossa autoridade espiritual. Vocês lembram, às vezes, tem alguns problemas na nossa vida que nós superamos. Mas lá, você caminha. Outro dia eu estava conversando com eu me lembrei, porque eu estou falando isso com vocês, me lembrei. Um irmão estava comentando comigo e ele bebia muito. E uma vez ele falou: pastor, o senhor acredita? Aí ele me deu, eu não vou lembrar exatamente quantos anos, mas isso é só estimativa.
Fazem 20 anos que eu não vejo. Um dia. Depois de 20 anos. Me deu uma vontade. Eu senti até o cheiro. Eu senti o gosto da bebida. Aquilo desceu, e ele ficou com aquilo, degustando aquilo, de repente, o sangue de Jesus pegou ele. E naquele mesmo momento aquilo foi embora. Aí ele está comentando comigo e fala, como é interessante isso, como nós precisamos estar ligados, e nós temos autoridade espiritual para vencermos isso. O inimigo sempre vai voltar. Ele sabe aonde é o nosso tendão de Aquiles. Ele sabe aonde é a nossa dificuldade. Você pode passar, mas lá na frente, uma vez ele joga uma seta. Aqueles dardos inflamados do inimigo vêm contra a nossa vida. É isso que Davi está nos mostrando. Este é o símbolo de crentes que realmente sabem a sua autoridade espiritual. Esse é o terceiro tom. Davi. Esse é o símbolo. Davi é o símbolo. Tá? De crentes que realmente sabem exercer e praticar a autoridade espiritual. E eles sabem também que tem uma fé vencedora. E eles sabem que vivem na dependência de Deus. Dependência total de Deus. O Senhor dos Exércitos guerreia as nossas guerras. Olha aqui, olha o texto. Olha o texto sobre 2 Crônicas 32, 8. Com ele, com o gigante, com o mundo, é isso que está dizendo esse ele, está o braço de carne, a força humana, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Com eles, o braço de carne, o braço humano, a força humana, mas conosco, o nosso Deus, que Ele guerreia as nossas guerras. Ei, Davi, socorre, corre em direção a Ele, deixa o resto para mim. Senhor, vai a pedra. Deixa que eu dirijo a pedra, eu encaminho a pedra. A pedra entrou na fronte do gigante Golias, único lugar disponível para a pedra entrar. O resto todo do corpo do gigante estava tomado por armadura, por escudo. E Davi podia pensar assim, olha, deixa a direção da pedra, quem dá sou eu, só tira a pedra. Não faz mais nada. E se você tirar no pé, ela vai subir e vai entrar na fronte. Nada. Eu encaminho. Por quê? Porque o Senhor guerreia as nossas guerras. Ele está à nossa disposição. Todo cristão sabe que mesmo tendo gigantes na sua frente, na sua vida, eles podem cair no chão.
força do nosso Deus, pela autoridade espiritual que Deus nos dá, pela dependência que nós temos dele. Olha esse texto também, nenhum gigante é maior que o nosso Deus do impossível. Lucas 1:37, para que você não esqueça da série que nós falamos sobre o Deus do impossível, sobre esse versículo, porque para Deus nada é impossível, nem os nossos gigantes, nem os nossos Golias. Para Deus nada é impossível, nada é impossível. Encerrando, com a derrota do gigante, eu tenho que te mostrar um detalhe somente. Hoje Deus nos chama a ter atitude como teve Davi, a mesma, enfrentando os gigantes e sabendo que eles serão abatidos e cairão ao chão pelo poder do nosso Deus, o nosso Deus do impossível. Cair no chão é sinal de derrota. Mas você hoje pode e deve se levantar em um ato de fé, crendo no nome de Jesus e colocando qualquer gigante teu ao chão. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você levantar e fazer isso. E eu te pergunto duas coisas. Qual é o seu gigante? Não precisa me responder. Ou quais são os seus gigantes? Não precisa me responder. Responda para você. Lá dentro. Lá dentro. Você hoje é convidado a se levantar do teu lugar e vir até aqui à frente, colocar no chão esse gigante que vem abalando a sua vida, que vem apontando o dedo para você, que te espera na saída do culto. Ficou lá fora, mas quando sai ele se apresenta. Hoje é o dia de colocá-lo ao chão. Hoje é o dia de derrotar. Venha até o altar, clamar ao Senhor e vencer esse gigante. Pode ser pela tua vida ou pela vida de alguém que você sabe, que é íntimo seu, que precisa vencer uma batalha, um gigante na vida dele. Tanto faz, ou para você, ou você representando uma outra pessoa. Hoje é o dia de colocar o gigante ao chão. Você que está ouvindo a gente também pode hoje derrotar o seu gigante ou os seus gigantes. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.